Quantas vezes alguém já prometeu a si mesmo: amanhã eu arrumo minha rotina de estudos? O alarme toca às 5 da manhã, a mente imagina um dia cheio de disciplina, foco absoluto, energia de sobra, leitura, exercícios, até um café da manhã saudável. Mas, quando o amanhã chega, a cena muda, soneca ativada, redes sociais abertas, e o tempo simplesmente evapora. A procrastinação toma conta, a organização do tempo se quebra, e a motivação vai embora. É um ciclo que todo estudante conhece bem. O desejo de produtividade e concentração dá lugar à frustração. E é justamente nesse ponto que a neurociência mostra como hábitos e métodos de estudo bem estruturados podem mudar tudo. Afinal, quem nunca se sentiu nesse loop diário, entre querer render mais e acabar rendendo menos? A maioria dos estudantes acredita que falta de energia e falta de foco são problemas sem solução. Tentam dormir mais, tomar litros de café ou estudar até tarde, mas nada parece funcionar. O segredo, porém, não está em estudar mais ou virar noites. A neurociência mostra que tudo depende da rotina matinal. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, é o que define se o dia será produtivo ou um ciclo de procrastinação. É o ponto que separa disciplina de frustração. O mais curioso é que quase ninguém fala sobre isso. Estudantes se perdem em técnicas complicadas, aplicativos e promessas de foco instantâneo, quando a resposta está nos primeiros minutos do dia. É contraintuitivo. O que você faz ao acordar tem mais impacto no rendimento escolar do que horas extras forçadas à noite. Quem ignora esse fato paga o preço da baixa concentração, motivação frágil e produtividade em queda. Essa revelação quebra a crença comum de que disciplina significa apenas aumentar as horas de estudo. Não é sobre intensidade, mas sobre qualidade. Uma rotina matinal bem feita garante energia para o cérebro funcionar em alta performance durante o dia todo. A atenção deixa de ser fragmentada e passa a ser direcionada. É como alinhar uma lente. De repente tudo se torna claro, e a procrastinação perde espaço. E o mais surpreendente, resultados surgem rápido. Estudantes que ajustam hábitos simples ao acordar percebem mudanças já na primeira semana. A energia aumenta, a concentração se mantém e a disciplina parece mais natural. O método de estudo se torna leve, porque o corpo e a mente trabalham juntos. É aqui que se entende a verdadeira diferença entre apenas estudar e estudar com eficiência. Exemplo claro: trocar o celular logo ao acordar por água, respiração profunda e luz natural. Esse ritual de menos de 10 minutos reorganiza os circuitos neurais, fortalece a motivação e prepara o foco. A neuroplasticidade garante que, repetindo diariamente, esses hábitos se consolidam. Com isso, a organização do tempo deixa de ser teórica e se torna prática, sustentando uma rotina de estudos produtiva. Mas a grande questão permanece: se a maioria ainda ignora esse segredo, quais são os passos reais para aplicar essa rotina e transformar a energia e o foco em resultados concretos? É exatamente essa jornada que será explorada agora, passo a passo, para mostrar como disciplina e hábitos inteligentes criam um estudante mais produtivo que você pode ser. Tópico 1. O ciclo da procrastinação estudantil. Quem nunca prometeu uma rotina de estudos perfeita para amanhã? O estudante coloca o despertador bem cedo, planeja horas de disciplina e foco absoluto, mas acaba caindo na procrastinação logo nas primeiras horas. A neurociência explica que isso não é apenas preguiça, mas resultado de circuitos neurais que buscam prazer imediato. Assim, a concentração se perde e o rendimento escolar desmorona. Energia e motivação vão embora, enquanto a produtividade vira apenas promessa. Um exemplo simples mostra bem esse ciclo. A pessoa decide começar a estudar às 8 da manhã, mas antes dá uma olhadinha no celular. Uma notificação puxa outra, e quando percebe já se passaram 40 minutos. A organização do tempo falhou, os hábitos não foram aplicados, e a disciplina ruiu. O estudo eficiente dá lugar à distração, e o estudante sente que sua energia foi desperdiçada. A rotina matinal, que deveria ser um ponto de partida, vira um gatilho de frustração. Esse padrão é reforçado diariamente. Pela neuroplasticidade, cada ato de adiar fortalece os circuitos da procrastinação. O cérebro aprende que fugir da tarefa gera alívio, mesmo que temporário. Dessa forma, o foco se torna cada vez mais raro, a atenção se dispersa com facilidade e a motivação enfraquece. A disciplina parece impossível, e a produtividade, inalcançável. O estudante sente o peso de estar sempre correndo atrás do prejuízo, sem nunca se organizar de verdade. A saída está em compreender esse processo como um condicionamento e não como falha moral. A neurociência mostra que novos hábitos podem remodelar os circuitos e devolver a capacidade de concentração.
Hidratar-se logo ao acordar, movimentar o corpo por alguns minutos e praticar respiração consciente já são sinais claros de que o dia começou. Esses pequenos ajustes constroem disciplina sólida, dão energia ao corpo e preparam o cérebro para um estudo eficiente. Estratégias práticas potencializam essa mudança. O método Pomodoro, por exemplo, ajuda estudantes a manter a concentração em blocos curtos e produtivos. Estudar em períodos de 25 minutos com pausas rápidas mantém energia estável, disciplina firme e foco ativo. Essa organização do tempo traz resultados concretos sem exigir esforço extremo. O rendimento escolar melhora de forma consistente, e os hábitos certos substituem aos poucos os antigos padrões de procrastinação. Com a repetição, o cérebro aprende a escolher foco em vez de distração. A neuroplasticidade fortalece os circuitos corretos, e a procrastinação vai perdendo espaço. O estudante entende que consistência supera a intensidade, e que disciplina se constrói passo a passo. Mas essa conclusão leva a uma pergunta essencial. Se o segredo não está em longas horas, será que as famosas rotinas de 18 horas de estudo realmente funcionam? É exatamente esse mito que será desvendado no próximo tópico. Tópico 2. O mito das rotinas extremas de 18 horas. Existe uma crença muito difundida entre estudantes de que só é possível alcançar disciplina e produtividade estudando por 18 horas seguidas. Essa ideia parece inspiradora em vídeos e depoimentos, mas a neurociência mostra que ela é insustentável. O cérebro humano não foi feito para manter concentração por tanto tempo. Após algumas horas, surgem lapsos de atenção, a energia cai e a procrastinação cresce. O que parecia disciplina vira desgaste físico e mental. A rotina de estudos exagerada transmite a falsa impressão de esforço heróico. Muitos acreditam que mais horas significam mais rendimento escolar, mas na prática é o oposto. A concentração não se sustenta, os hábitos não se consolidam e a motivação desmorona. Em poucos dias, o estudante entra em colapso produtivo. O resultado é um ciclo de frustração. Primeiro a promessa, depois o excesso, em seguida o cansaço e, por fim, a procrastinação. Exemplo prático. Diversos alunos relatam que tentaram maratonas de estudo antes de provas importantes e falharam. Eles acumulavam páginas lidas, mas não conseguiam fixar nada. A neurociência explica: sem sono adequado, o cérebro não grava informações na memória de trabalho. É como escrever um livro e não apertar o botão salvar. A organização do tempo foi ignorada, a rotina matinal virou tortura e o rendimento escolar desabou. Intensidade, sem consistência, gera apenas vazio. O estudo eficiente é aquele que se sustenta no longo prazo. A disciplina nasce de hábitos consistentes, não de exageros. A neuroplasticidade depende de repetições constantes, com energia equilibrada e foco direcionado. Por isso, blocos de estudo organizados, pausas estratégicas e sono de qualidade são mais poderosos do que 18 horas sem descanso. Essa estrutura preserva a motivação, fortalece a concentração e garante produtividade real. O modelo viável é dividir o dia em fases: manhã para conteúdos complexos, tarde para prática e exercícios, noite para revisão leve. Essa rotina equilibrada organiza o tempo de forma inteligente. O estudante não depende de esforço extremo para manter disciplina. A energia se mantém alta, os hábitos são reforçados e o rendimento escolar cresce sem desgaste. Esse método cria consistência, e é ela que molda resultados duradouros, muito mais do que intensidade. Assim, desmascara-se a ilusão das rotinas extremas. A consistência é a chave, e não o número de horas sem fim. O estudante que compreende isso passa a buscar equilíbrio e rotina matinal saudável, em vez de se punir com exageros. Mas uma pergunta essencial surge: se não é a quantidade absurda de horas que define o sucesso, o que deve ser feito logo ao acordar para garantir foco e disciplina? É exatamente isso que será revelado no próximo tópico: o impacto de evitar o celular ao despertar. Tópico 3. Evitar o celular ao acordar. Logo ao despertar, muitos estudantes cometem o mesmo erro: pegar o celular antes mesmo de levantar da cama. Parece inofensivo, mas a neurociência mostra que esse hábito sabota a rotina de estudos desde o primeiro minuto. A atenção, que deveria ser reservada para o planejamento do dia, é desviada para estímulos caóticos. O cérebro, ainda em processo de ativação, é bombardeado por informações que drenam energia e minam a concentração antes mesmo do café da manhã. Abrir redes sociais logo cedo é como convidar dezenas de pessoas desconhecidas para gritar dentro da mente. A disciplina planejada na noite anterior se desfaz, e a procrastinação ganha espaço. O estudante que começa o dia nesse ritmo perde a chance de criar uma rotina matinal tranquila,
capaz de preparar o corpo e a mente para um estudo eficiente. A organização do tempo se fragiliza, e a motivação diminui, porque o foco foi gasto em coisas irrelevantes. Exemplo claro: imagine um aluno que acorda decidido a estudar matemática pela manhã. Ele pega o celular, vê notificações, abre vídeos curtos, responde mensagens. Quando percebe, já perdeu 40 minutos e boa parte da energia mental. O rendimento escolar daquele dia já começa prejudicado. A neurociência mostra que esses estímulos rápidos acionam circuitos neurais ligados à dopamina, tornando difícil retomar a concentração profunda necessária para o estudo. A solução é simples, mas poderosa: deixar o celular longe da cama. Usar um despertador físico, por exemplo, ajuda a manter disciplina. Ao acordar, hidratar-se, respirar fundo e organizar mentalmente o dia é muito mais eficiente do que se perder em distrações digitais. Esse pequeno ajuste fortalece hábitos saudáveis e preserva energia. A rotina matinal, em vez de ser sugada pelo celular, passa a ser um momento de preparação para a produtividade. Além disso, evitar telas ao acordar reduz a ansiedade. O cérebro precisa de alguns minutos para sair do estado de repouso e entrar em alerta natural. Respeitar esse processo aumenta a motivação e garante foco nas tarefas certas. Estudantes que começam o dia sem celular relatam mais disciplina, melhor concentração e maior produtividade. Com o tempo, esse hábito se torna automático, moldado pela neuroplasticidade. O resultado é mais energia ao longo do dia. Essa mudança aparentemente pequena transforma a rotina de estudos em algo mais leve e eficiente. Mas ainda falta um ingrediente essencial: usar os primeiros minutos do dia para ativar o corpo e sinalizar ao cérebro que é hora de foco. E isso envolve luz natural, hidratação e respiração. No próximo tópico, será revelado como esses 3 elementos simples podem multiplicar a concentração e preparar a mente para um estudo realmente produtivo. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Luz natural. Hidratação e respiração. A neurociência comprova: os primeiros minutos do dia definem o tom da rotina de estudos. Receber luz natural nos olhos logo ao acordar é como apertar o botão ligar do cérebro. Esse simples hábito ativa circuitos neurais responsáveis pelo foco e pela concentração. Estudantes que começam o dia com exposição ao sol regulam melhor o relógio biológico, mantêm energia estável e conseguem disciplina mais consistente. O rendimento escolar aumenta porque o corpo entende que o dia realmente começou. A hidratação matinal também tem papel fundamental. Durante o sono, o corpo perde líquidos e minerais importantes. Sem água, o cérebro trabalha em baixa performance, prejudicando a atenção e a memória de trabalho. Tomar um copo grande de água ao acordar é como recarregar a bateria de um celular antes de abrir qualquer aplicativo. Essa prática simples garante energia mental para o estudo eficiente e cria um hábito poderoso para manter disciplina diária. A respiração consciente completa esse tripé. Ao fazer exercícios respiratórios logo cedo, o estudante oxigena o cérebro, reduz a ansiedade e melhora a concentração. Técnicas como inspirar profundamente pelo nariz e expirar lentamente pela boca preparam a mente para enfrentar as demandas da rotina de estudos. É uma forma de começar o dia com foco e motivação, antes mesmo de abrir o caderno. Esse hábito fortalece a disciplina e evita lapsos de atenção. Exemplo prático: um estudante acorda, abre a janela para receber luz natural, bebe um copo d'água e faz 3 minutos de respiração profunda. Esse ritual leva menos de 10 minutos, mas transforma completamente a rotina matinal. A neuroplasticidade garante que, repetindo esses passos diariamente, o cérebro associa o despertar com produtividade. O resultado é uma concentração muito maior durante as primeiras horas de estudo. A combinação de luz, hidratação e respiração cria uma base sólida para qualquer método de estudo. O estudante começa o dia com energia equilibrada, foco direcionado e motivação elevada. A procrastinação perde espaço, porque o corpo já está preparado para entrar em ação. A disciplina, antes difícil de manter, se torna natural. Esse é um hábito simples, mas que redefine completamente a organização do tempo e o rendimento escolar. Mas existe um próximo passo essencial para potencializar esses resultados. Depois de ativar o cérebro com luz, água e respiração, é preciso ativar o corpo.
O movimento leve logo pela manhã funciona como um roteador que conecta todo o sistema nervoso à mente. E é exatamente isso que será revelado no próximo tópico. Por que mover o corpo cedo é o segredo para multiplicar a concentração e sustentar a produtividade. Tópico 5. Movimento leve pela manhã. Depois de despertar com luz natural, hidratação e respiração, chega a hora de ativar o corpo. A neurociência mostra que o movimento físico, mesmo que leve, desperta circuitos neurais ligados à concentração. Caminhar alguns minutos, alongar ou fazer exercício simples envia sinais ao cérebro de que é hora de foco. Essa prática aumenta a energia e prepara a rotina de estudos para render muito mais. A disciplina se fortalece quando o corpo e a mente estão em sintonia. O movimento pode ser comparado a ligar o Wi-Fi antes de navegar. O corpo é o roteador, o cérebro é o dispositivo. Se o roteador não está conectado, não importa a potência do aparelho, nada funciona direito. Da mesma forma, sem ativar o corpo, o cérebro não alcança todo o potencial de concentração. A rotina matinal com movimento leve evita lapsos de atenção e garante mais produtividade ao longo do dia. Exemplo prático. Um estudante pode acordar e fazer 3 séries de polichinelos, alguns agachamentos e um alongamento rápido. Em menos de 10 minutos, o corpo já está ativo e o cérebro pronto para se concentrar. Esse hábito não exige academia, equipamentos ou muito tempo. É disciplina aplicada de forma simples e prática. A energia aumenta, a procrastinação perde espaço e a motivação para seguir o método de estudo cresce naturalmente. Além de preparar o cérebro, o movimento leve também libera endorfina. Essa substância química melhora o humor, aumenta a disposição e reduz a ansiedade. Estudantes que começam o dia com atividade física, mesmo leve, relatam mais foco e mais concentração durante o estudo eficiente. Esse hábito influencia diretamente o rendimento escolar, porque ajuda a manter a atenção nas tarefas certas. A organização do tempo fica mais produtiva quando o corpo já está energizado. A neuroplasticidade garante que, com a repetição, o cérebro associa movimento matinal a desempenho. Em poucas semanas, o estudante sente disciplina mais sólida e foco natural. Essa prática simples transforma a rotina de estudos em algo sustentável, porque gera energia de dentro para fora. A motivação cresce porque o corpo responde melhor ao esforço mental. É um investimento pequeno que gera grandes resultados no longo prazo. Mas, para sustentar essa energia, falta um detalhe essencial: a nutrição correta. O próximo passo é entender que o café da manhã precisa ser simples e acompanhado de hidratação. Comer de forma equilibrada, sem excessos, ajuda o cérebro a manter foco, concentração e disciplina. E é exatamente isso que será revelado no próximo tópico: como um café da manhã inteligente potencializa a produtividade desde as primeiras horas do dia. Tópico 6. Café da manhã simples mais hidratação. A neurociência mostra que a alimentação logo cedo influencia diretamente a rotina de estudos. O erro de muitos estudantes é acreditar que precisam de um café da manhã pesado para ter energia. Mas exagerar em pães, frituras ou açúcares só provoca queda brusca de concentração. O corpo gasta energia digerindo em vez de manter foco. O ideal é um café simples, equilibrado e acompanhado de hidratação. Disciplina alimentar sustenta disciplina mental. Água é indispensável nesse momento. Durante o sono, o corpo perde líquidos, e sem reposição a atenção fica prejudicada. Tomar 1 ou 2 copos de água junto do café da manhã é como abastecer o tanque antes de uma viagem. Esse hábito garante energia, aumenta a concentração e fortalece os circuitos neurais ligados à produtividade. É um detalhe pequeno, mas que faz grande diferença no rendimento escolar e na motivação para estudar. Exemplo prático: um estudante pode preparar ovos mexidos, uma fatia de pão integral e uma fruta. Esse café da manhã fornece energia de liberação lenta, evitando picos de glicose que levam à sonolência. Quando acompanhado de hidratação adequada, esse hábito se transforma em combustível para um estudo eficiente. A disciplina começa na mesa e se reflete na rotina matinal, trazendo foco e disposição para enfrentar as primeiras horas do dia. É interessante notar que o cérebro não precisa de exageros para funcionar bem. Estudos de neurociência apontam que refeições equilibradas aumentam a capacidade de concentração e diminuem lapsos de atenção. Ao contrário, alimentos ultraprocessados drenam energia e incentivam a procrastinação. Por isso, hábitos alimentares saudáveis impactam diretamente a produtividade e a organização do tempo. Comer bem é também uma forma de estudar melhor. Essa prática diária molda a neuroplasticidade, porque o cérebro aprende a associar nutrição simples e hidratação com desempenho. Aos poucos,
O estudante percebe mais motivação, disciplina estável e foco contínuo. O café da manhã deixa de ser apenas uma refeição e se torna parte do método de estudo. Com isso, a rotina de estudos ganha consistência, e o rendimento escolar cresce sem esforço extra. É consistência aplicada na prática. Mas existe um próximo passo que potencializa ainda mais esses efeitos. Depois de acordar o corpo e abastecer o cérebro, é hora de aplicar estratégias para estudar com alta performance. E é exatamente isso que será revelado no próximo tópico: como usar o método Pomodoro pela manhã para multiplicar a concentração e transformar a disciplina em resultados concretos. Tópico 7. Estudo de alta performance pela manhã. Pomodoro. A manhã é o período em que o cérebro atinge seu pico natural de foco e concentração. A neurociência explica que, após o descanso da noite, a energia mental está renovada e a memória de trabalho funciona em máxima capacidade. É nesse momento que o estudante deve aplicar o método de estudo mais exigente. A disciplina matinal, bem aproveitada, garante produtividade ao longo do dia. A rotina de estudos começa forte quando as tarefas mais complexas são feitas cedo. O método Pomodoro é uma estratégia comprovada para manter a atenção sem esgotar o cérebro. Ele consiste em estudar por 25 minutos com foco absoluto, seguidos de 5 minutos de pausa. Ao repetir esse ciclo, a concentração é preservada e a procrastinação perde força. Esse padrão organiza o tempo de forma inteligente, tornando o estudo eficiente. O estudante descobre que não precisa de horas intermináveis, mas de blocos bem estruturados. Exemplo prático: um aluno decide revisar biologia. Ele ajusta um cronômetro, mergulha no conteúdo durante 25 minutos e, ao soar o alarme, se levanta, bebe água e respira fundo por 5 minutos. Esse simples ciclo reduz lapsos de atenção e fortalece a disciplina. A energia é renovada a cada pausa, e o cérebro associa estudo com resultado imediato. Esse hábito, repetido diariamente, cria uma rotina matinal poderosa para rendimento escolar. Além disso, o Pomodoro pode ser adaptado às necessidades individuais. Estudantes com mais experiência podem ampliar o tempo de foco para 50 minutos e manter 10 minutos de descanso. O segredo está em respeitar os limites do cérebro. A neurociência mostra que alternar foco intenso com pausas breves multiplica a produtividade. Esse método também aumenta a motivação, porque dá a sensação de progresso constante a cada ciclo concluído. O impacto no longo prazo é profundo. A neuroplasticidade garante que, ao repetir esse padrão, o cérebro se acostuma a entrar em estado de concentração de forma mais rápida. A procrastinação diminui porque a mente reconhece o ciclo como algo natural. A disciplina deixa de ser um fardo e se torna hábito. A rotina de estudos, com essa prática, se torna leve, eficiente e sustentável. O rendimento escolar sobe sem desgaste excessivo. Mas não basta estudar sozinho com eficiência. A próxima etapa do desenvolvimento exige interação, aproveitar cada aula ao máximo. E é exatamente isso que será mostrado no próximo tópico: como participar ativamente das aulas faz a diferença entre jogar sementes em solo seco ou realmente plantar hábitos de aprendizado duradouros. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Participar ativamente das aulas. Muitos estudantes acreditam que apenas estar presente em sala já garante aprendizado. Mas a neurociência mostra que a atenção passiva não cria conexões fortes no cérebro. É como jogar sementes em chão seco, nada floresce. Participar ativamente das aulas é o que fortalece a concentração, o foco e o rendimento escolar. Questionar, anotar, debater e aplicar imediatamente o conteúdo são hábitos que moldam disciplina verdadeira e consolidam uma rotina de estudos produtiva. A diferença entre passividade e engajamento é enorme. O estudante que apenas ouve acumula informações superficiais. Já aquele que interage transforma conhecimento em experiência. A neuroplasticidade depende dessa prática ativa. Cada pergunta feita, cada anotação escrita fortalece os circuitos neurais. Esse método de estudo cria uma base sólida que facilita a revisão posterior. A disciplina não se limita à mesa de estudos, mas começa dentro da própria sala de aula. Exemplo prático: um aluno de química decide que, em toda aula,
fará pelo menos uma pergunta ao professor e registrará 3 exemplos dados em sala. Essa meta simples o mantém focado, aumenta a produtividade e evita distrações. Ao final, ele já sai com material pronto para a revisão. A concentração cresce, a motivação se fortalece e o rendimento escolar dispara. Pequenos hábitos aplicados com disciplina transformam completamente os resultados. Além de melhorar a absorção do conteúdo, a participação ativa ajuda a combater a procrastinação. Quando o estudante se envolve de verdade na aula, chega em casa com menos trabalho acumulado. A organização do tempo se torna mais eficiente porque a revisão exige menos esforço. Esse ciclo positivo gera energia para outras atividades, criando uma rotina matinal, vespertina e noturna muito mais equilibrada. Outro ponto importante: participar ativamente aumenta a autoconfiança. Estudantes que se expressam mais em sala desenvolvem motivação e disciplina para manter o estudo eficiente em casa. Essa prática fortalece hábitos de concentração e molda a mentalidade de que aprender é uma construção constante. O cérebro aprende que esforço consciente gera progresso real. Esse hábito, repetido ao longo dos meses, cria uma base sólida para conquistas acadêmicas. Mas não basta apenas absorver bem as aulas. O que se coloca no corpo logo após pode sustentar ou arruinar toda a energia do dia. É exatamente isso que será mostrado no próximo tópico. Por que um almoço leve é decisivo para manter foco, disciplina e produtividade sem cair na armadilha da sonolência pós-refeição. Tópico 9. Almoço leve para não cair no sono. Poucos percebem como a escolha do almoço afeta diretamente a rotina de estudos. Uma refeição pesada, cheia de frituras ou carboidratos simples, provoca sonolência e prejudica a concentração. O corpo desvia energia para a digestão e o cérebro perde foco. O resultado é queda de produtividade, lapsos de atenção e procrastinação durante a tarde. Por isso, a disciplina também depende de hábitos alimentares inteligentes. O estudo eficiente começa no prato. A neurociência mostra que alimentos leves, ricos em fibras e proteínas, estabilizam os níveis de energia. Um estudante que organiza o tempo e escolhe refeições equilibradas consegue manter motivação e foco ao longo da tarde. Isso se reflete no rendimento escolar, menos sonolência, mais concentração e disciplina contínua. Pequenas mudanças alimentares criam grandes impactos na rotina de estudos, porque fortalecem hábitos que sustentam a produtividade. Exemplo prático: em vez de um prato pesado de massa com molho gorduroso, um almoço leve pode ser composto por arroz integral, frango grelhado e salada variada. Essa combinação garante energia estável, favorece a neuroplasticidade e mantém a atenção disponível para o estudo eficiente. É disciplina aplicada de forma estratégica, escolher o que realmente ajuda o corpo a sustentar o foco. A rotina matinal bem feita pode perder efeito se o almoço não for pensado com cuidado. Muitos estudantes sentem energia alta de manhã, mas despencam à tarde por causa da alimentação. O resultado é procrastinação e queda de rendimento escolar. Por isso, hábitos de disciplina alimentar são tão importantes quanto técnicas de estudo. O corpo bem nutrido sustenta a mente focada e motivada. Essa prática diária cria consistência. A cada refeição equilibrada, o estudante reforça circuitos neurais que associam cuidado com energia mental. Aos poucos, a mente entende que a organização do tempo também inclui cuidar do corpo. A motivação cresce, a disciplina se solidifica e a concentração se mantém mesmo em horários críticos. O estudo eficiente se torna hábito natural e sustentável. Mas, mesmo com o almoço leve, é normal sentir certa queda de energia. O cérebro precisa de uma pausa breve para reorganizar a atenção. E é exatamente isso que será mostrado no próximo tópico. Como um power nap ou uma caminhada rápida podem recarregar a motivação e devolver foco para a segunda metade do dia. Tópico 10. Pausas inteligentes. Power nap ou caminhada rápida. Após o almoço, muitos estudantes sentem a famosa queda de energia. Forçar a mente a continuar estudando nesse estado só gera mais procrastinação, menos concentração e disciplina fragilizada. A neurociência mostra que respeitar o corpo nesse momento é fundamental. Em vez de lutar contra a sonolência, o segredo está em criar pausas inteligentes que recuperem energia. Assim, a rotina de estudos ganha consistência e a produtividade se mantém alta. O Power Nap, ou cochilo estratégico de 15 a 20 minutos, é uma das ferramentas mais eficazes. Ele melhora a memória de trabalho, recarrega a motivação e devolve foco para o restante do dia. Longe de ser preguiça, trata-se de disciplina aplicada. Estudantes que adotam essa prática percebem que rendimento escolar não depende de sacrifício extremo,
mas de hábitos bem estruturados. O estudo eficiente nasce de pequenas escolhas inteligentes ao longo do tempo. Outra alternativa poderosa é a caminhada rápida. Alguns minutos de movimento leve ativam a circulação, aumentam a oxigenação do cérebro e restauram a atenção. Esse hábito funciona como um reinício do sistema, permitindo retomar tarefas com mais concentração. A organização do tempo, em vez de ser atrapalhada, é fortalecida, porque o estudante ganha energia para manter o método de estudo planejado sem cair na armadilha da procrastinação. Exemplo prático: depois de um almoço leve, o estudante pode deitar em silêncio por 20 minutos ou dar uma volta pelo quarteirão. Quando retorna, está mais desperto, motivado e pronto para aplicar técnicas de revisão. A disciplina se reforça porque o corpo aprende que rotina de estudos inclui momentos de recuperação. Esse ciclo de esforço e pausa fortalece a neuroplasticidade e gera mais produtividade ao longo do dia. É aqui que o conceito de hábitos atômicos, de James Clear, se encaixa perfeitamente. Ele ensina que grandes resultados vêm de pequenas ações repetidas com consistência. Adicionar uma soneca curta ou uma caminhada rápida à rotina parece detalhe, mas transforma o cérebro pela neuroplasticidade. O foco se torna natural, a motivação cresce e a disciplina se sustenta sem esforço hercúleo. Esse tipo de hábito, invisível à primeira vista, é o que garante estudo eficiente no longo prazo. No fim, o estudante percebe que disciplina não é construída em grandes gestos, mas em escolhas simples repetidas todos os dias. Pausas inteligentes mostram que até o descanso pode ser parte de uma estratégia de produtividade. O resultado é uma rotina equilibrada, que une foco, motivação e organização do tempo. Assim, cada hábito reforça outro, e a rotina de estudos deixa de ser um peso para se tornar um caminho constante de progresso e conquistas. Tudo o que foi mostrado aqui revela um ponto central: disciplina e produtividade não nascem de esforço extremo, mas de hábitos simples e consistentes. A rotina de estudos organizada, construída com pausas inteligentes, alimentação leve e técnicas como Pomodoro, sustenta energia e foco ao longo do dia. A neurociência mostra que pequenas escolhas repetidas moldam o cérebro pela neuroplasticidade. Assim, procrastinação perde força e rendimento escolar cresce naturalmente. Cada parte da rotina, da manhã à noite, funciona como engrenagens de um mesmo sistema. Evitar o celular ao acordar, expor-se à luz natural, hidratar-se, se mover e revisar ao final do dia não são detalhes isolados. São estratégias que, juntas, transformam a vida acadêmica. O segredo está em consistência, não intensidade. Esse é o caminho para transformar o estudo em hábito automático e a motivação em resultado diário. E para quem deseja aprofundar ainda mais esse processo, existe um recurso exclusivo. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente mostra, com base na neurociência, como usar a neuroplasticidade para criar hábitos novos e romper padrões de autossabotagem. Ele ensina a vencer a procrastinação de forma prática, fortalecendo foco, ação e disciplina no dia a dia. Mais informações estão no comentário fixado deste vídeo. Se esse conteúdo ajudou você, deixe o like, inscreva-se no canal Neuropsico e ative as notificações para continuar recebendo vídeos assim. Esse apoio faz diferença e mantém viva a produção de materiais que realmente transformam sua rotina de estudos. Aqui, o objetivo não é só ensinar, mas acompanhar sua evolução e entregar conhecimento que pode ser aplicado imediatamente. Lembre-se, disciplina hoje se transforma em liberdade amanhã. Não se cobre perfeição, cobre consistência. Cada passo, por menor que pareça, constrói novos caminhos no cérebro. E a grande motivação deve ser essa: saber que você é capaz de mudar, de manter energia, de conquistar foco e de colher resultados que antes pareciam impossíveis. O poder está em escolher bem onde colocar sua atenção. E para continuar essa jornada, não pare por aqui. Já existe um próximo passo esperando você: o vídeo Como Estudar de Forma Inteligente e Aprender Mais em Menos Tempo, segundo a neurociência. Ele complementa o que você aprendeu hoje e vai aprofundar ainda mais suas estratégias. Clique e assista na tela final para dar sequência ao seu crescimento.